Oi, hoje é quarta-feira, 4 de novembro de 2020, e eu venho aqui pedir desculpa porque ontem eu não consegui gravar o vídeo. Eu estava ali ao lado da Isabel, que estava defendendo a sua tese de doutorado na USP, diante de uma banca dirigida pelo professor Zé Jobson Arruda e composta pelos professores Salles Gaudêncio, Hernani Maia e Eduardo Peluso. Ela foi aprovada, agora a Isabel é doutora da USP, e nós todos, o Arthur e eu, os homens da família, estamos felizes e aliviados. Bom, e agora vamos aqui para o dia a dia, né? Tenho acompanhado o noticiário da eleição americana e gostaria de fazer umas observações, do jeito que os examinadores da Isabel fizeram com a tese dela, né? Muitos colegas estão aí lamentando o fato de que vai demorar a divulgação do resultado da eleição. Não, a eleição é quase uma formalidade numa democracia como a americana, que tudo, na verdade, é submetido à eleição, xerife local, e que tem uma tradição muito antiga. Essa tradição é a tradição da federação. O Estado americano não é unitário como o brasileiro, é um Estado federativo. Os estados têm autonomia muito grande e a União congrega, né, de certa forma, coordena esses estados. A eleição de um presidente da República, ela é feita sempre baseada nesse conceito, nesse princípio. E por isso é que tem o colégio eleitoral, que é uma tradição que vem lá do século XVIII, né? Eu quero lembrar que a democracia americana é mais antiga do que a francesa, que é a Revolução Francesa. A Revolução dos Pais Fundadores é praticamente a fundação da democracia no mundo ocidental e a criação do grande Estados Unidos da América. As pessoas não prestam atenção no nome do país. São Estados Unidos, e é por isso que não é uma eleição indireta, não há nenhuma relação entre a escolha do presidente, ou seja, o coordenador das unidades federativas, e a votação dita popular. Não existe uma votação popular. É uma conta que se faz, aritmética, às vezes coincide, às vezes não. Na última vez, Donald Trump perdeu na tal eleição popular, mas ganhou a eleição. E governou os Estados Unidos, não aconteceu nada demais, mas nem vai acontecer agora. Muita gente está, olha, os Estados Unidos não tem como nós uma justiça eleitoral. A justiça eleitoral no Brasil é uma farsa, não é justiça e não garante nada nas eleições. A justiça eleitoral no Brasil é um enorme dispêndio da sociedade para sustentar um bando de folgado que decide qualquer coisa menos o mínimo de justiça. Eu tenho colecionado exemplos da desnecessidade da nossa justiça eleitoral. Por exemplo, em 1960, o senador João Agripino ganhou de outro senador, Rui Carneiro, a eleição para o governo do meu estado, o estado da Paraíba. Pois é, só que foram cometidos ilícitos na eleição. E o Rui Carneiro recorreu, o João Agripino ganhou, o Rui Carneiro recorreu, o João Agripino governou os 4 anos, depois a Justiça Eleitoral deu ganho de casa ao Rui Carneiro. Quer dizer, isso é uma palhaçada. Outra palhaçada aconteceu, isso foi em 1966, né? Em 1990, o Roberto Requião inventou um personagem chamado José Ferreira, ou Ferreirinha, que, segundo ele, seria um pistoleiro a serviço de Oscar Martinez, pai do seu adversário, José Carlos Martinez, que estava com larga folga sobre ele no primeiro turno. O Requião virou o resultado, botando um filme desse Ferreirinha contando que ele matava poceiros em nome de Oscar Martinez. Foi provado muito antes dele tomar posse, não houve esse personagem, era um personagem de ficção, era, na verdade, um funcionário da campanha dele, que se chamava Afrânio Luiz Bandeira Costa, e não adiantou nada por causa de uma firula da justiça. Ainda não digo nem da justiça, coisas da justiça brasileira. O Zé Carlos Martinez recorreu, mas o vice da chapa não recorreu, e aí o Tribunal Superior Eleitoral, essa farsa que disse, olha, nós temos uma justiça eleitoral, cancelou o recurso.
É claro que a eleição americana não está à prova de fraude, ela é feita por homens, tanto os que votam quanto os que são votados. O presidente mais famoso dos Estados Unidos no século XX foi John Kennedy. Há uma certeza quase absoluta de que ele ganhou graças a fraudes praticadas pelo prefeito dele de Chicago. Olha, há uma discussão muito grande em torno do Al Gore, que perdeu a eleição para o Bush, lá na Flórida. O governador era o irmão do Bush. Olha, isso nunca vai se resolver, agora uma coisa se resolve. É uma bobagem dizer que a eleição americana, que a democracia americana está se desgastando com esse combate entre Donald Trump e Joe Biden. Olha, desculpe, mas isso é democracia. E a eleição não é corrida de automóvel nem de cavalo, que tem que... aqui no Brasil nós já sabemos quem ganhou, é logo na noite da eleição. Esse sistema eleitoral brasileiro é o mais passível de fraude do mundo. Porque lá nos Estados Unidos é tudo às claras, como a gente está vendo agora. Aqui é escondido numa sala, tendo cumplicidade de gente como o Dias Toffoli, que assistiu numa sala fechada com ar-condicionado a contagem dos votos muito suspeita, né, da vitória da Dilma Rousseff sobre o Aécio Neves. Também não haveria grande mudança. De qualquer maneira, não é eu disse muito antes disso que tem que haver vigilância, que os partidos têm que estar em cima na apuração. E aconteceu o que acontece nos Estados Unidos. Então, vamos esperar o tempo que for necessário e espero que a resolução seja boa, seja dada antes do presidente tomar posse e qualquer um deles que ganhar, que seja empossado, né? Hoje, eu teria um outro assunto aqui importante, podia até ter aberto com ele, que é o seguinte. Depois de mais de 2 anos de investigação do Ministério Público do Rio, o senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro foi denunciado por peculato. Peculato é uso de dinheiro público para benefício privado. Lavagem de dinheiro e organização criminosa. 3 crimes. É a primeira vez na história que o filho de um presidente, o Flávio é primogênito do Jair Bolsonaro, é denunciado por um crime grave, um crime de uso de recurso público para benefício privado. Esse assunto foi levantado pelo Jornal onde eu trabalho, o Estadão, na reportagem de Constância Rezende do Rio, contando que na Operação Furna da Onça, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras denunciava movimentações atípicas de dinheiro por um funcionário chamado Fabrício Queiroz, que tinha sido companheiro do Jair Bolsonaro lá na Brigada dos Paraquedistas no Rio, em uma movimentação aí de 1.200.000. Ao longo desse tempo, o Ministério Público tem propiciado vazamentos mostrando depósitos em dinheiro vivo, compra de imóveis e tal, que dão provas de sobra. Aliás, eu quero lembrar que no caso que eu falei ontem da Justiça Eleitoral, que eu falei antes aqui, o relator do processo protestando contra a vitória da chapa Dilma e Temer, o Herman Benjamin, chamou de... a chapa foi absolvida e ele disse que foi absolvida por excesso de provas, graças a um truque do ministro Gilmar Mendes, vocês sabem quem. Pois bem, voltando aqui ao Flávio Bolsonaro, a ex-assessora Luísa Souza Paz confirmou ao Ministério Público do Rio que repassava seus rendimentos para Fabrício Queiroz, o suposto operador do então deputado estadual no esquema da ação de rachadinha. Eu digo que não é rachadinha, é extorsão. Luísa e outras 14 pessoas foram denunciadas pela promotoria e a Luísa já é uma testemunha que comprova que não é uma coisa macabra. Aliás, depois eu vou discutir essa coisa, né? Quer dizer, não vou discutir, vou só dizer aqui para você. O senador Flávio Bolsonaro é um analfabeto. O que é que isso tem a ver com macabro? Macabro é coisa de terror, de morte. Não tem nada a ver com isso. Ele pode usar qualquer palavra de macabro, agora ele é analfabeto, é só isso. Além de praticante de extorsão, né? Pois bem, eu hoje também poderia ter aberto esse vídeo com o absurdo que eu vi, e aí eu tenho que agradecer ao Intercept Brasil, que pôs nos vídeos
nas redes sociais, depois em todos os noticiários, na televisão e no rádio, do absurdo que foi o do advogado Gastão. Cadê o nome do cara, rapaz? O advogado do empresário André Aranha, acusado pela influenciadora digital Mariana Ferrer de ter sido dopada e estuprada por ele. O advogado Gastão, agora não estou aqui achando o sobrenome dele, Cláudio Gastão. Aliás, o Gastão é o sobrenome, né? O advogado Cláudio Gastão maltratou, espezinhou a moça, dizendo que ela tem como ganha-pão a desgraça dos outros, que jamais ele queria ter uma filha que fizesse o que ela faz, ou um filho que se casasse com uma mulher como ela. E ela reclamou do juiz, pediu proteção ao juiz, e o juiz, chamado Hudson, né, não lhe deu ouvidos. O promotor também. O Ministério Público de Santa Catarina apoiou o promotor. A Ordem dos Advogados está à maneira nesse caso, e a esperança que tem é que o Conselho Nacional de Justiça vá para cima, pelo menos, do juiz, né? É um absurdo, é um caso de machismo fora do comum. Eu estou revoltado, indignado com isso, apesar de estar num dia feliz aqui, é o primeiro dia aqui da Isabel Doutora, e estou exigindo todos os personagens sejam punidos, principalmente os personagens da terceira vara criminal que inocentou o empresário André Aranha, que está sendo gozada no Brasil inteiro com uma expressão que não existe e que muita gente está se... Olha, isso não está escrito no processo. Não está escrito no processo, mas a televisão mostrou, graças ao Intercept, o absurdo que foi o machismo do advogado. Antes de terminar, eu quero sugerir a você que veja a escritora Nélida Pion no Roda Viva, que eu destaquei aqui um texto que eu tirei ouvindo a Roda Viva de segunda-feira, ou seja, de anteontem, na qual Nélida Pion fez a melhor definição que eu já vi sobre Bolsonaro e Brasília. Agora eu vou ler para você o texto do que a Nélida disse na Roda Viva. Mas você vai lá e veja o programa, que o programa vale todo. Se você quiser ver só isso, para ver se é verdade o que eu estou falando, é aí por volta do minuto 30. Nem Bolsonaro sabia que teria tanto poder. Brasília é uma maldição. Você chega lá e é envenenado por suas cerimônias. Aquilo lá são sátrapas, não são políticos, são sátrapas. Seres que vivem como nababos. Brasília é uma cidadela, um castelo sem ponte levadiça, no qual nós não entramos, só eles entram, o povo não entra. Tem uma tristeza, o certo seria dizer desgosto, não se usa mais desgosto, mas é um desgosto mesmo, é um desgosto com tudo que Brasília representa. Eles se desvincularam do Brasil, eles não sabem o que é o Brasil, eles não podem saber o que é o Brasil. O presidente encara o poder como se ele fosse um Montezuma. O presidente Montezuma, o imperador Montezuma dos Aztecas no México, que morava no altiplano a 700 quilômetros de Yucatán, e como ele gostava de peixe fresco, uma fila de escravos se formava em Yucatán até o palácio para lhe levar peixe fresco. Ele está imbuído, Bolsonaro está imbuído desse tipo de poder. Eu me lembro da minha adolescência, quando a maldição de Montezuma se referia a uma espécie de disenteria mais violenta, né? Teria sido uma grande dor de barriga que Montezuma teve. Nós estamos tendo a disenteria, né? Agora, eu quero lembrar que das promessas da campanha de Bolsonaro, ele também não realizou aquele que talvez tenha sido o mais profundo dos seus slogans. Mais Brasil, menos Brasília. E Brasília se transferiu para Fernando de Noronha, para a praia de Maresias, onde a turma do governo federal se diverte. Olha, eu me despeço de você, direto ao assunto, em pé. Só a verdade nos salvará.